Olá, sejam bem-vindos ao Oráculo Político. Hoje vamos dar uma continuidade a uma evolução de vídeos que é a espinha dorsal desse canal, né? Que são os vídeos acerca do processo civilizatório de um modo geral, né? É, então aí nós vamos ter uma compreensão um pouco abrangente da história e é necessário um pouco de paciência aí com esse entendimento, porque nós vamos construindo, né? Esses vídeos eles vão se construindo aos poucos e vão se constituindo numa grande esfera de entendimento, né? Na construção de uma nova compreensão acerca das transformações. E evidentemente que a base do entendimento é o marxismo, mas também não é apenas o marxismo. Ele parte do marxismo e vai bebendo em várias outras concepções pós-modernas aí, né? Que evidentemente já foram pensadas, já foram devidamente refletidas, escritas, de modo que, na verdade, essa pessoa que está aqui não está inventando nada, né? Nada disso aqui é uma invenção, mas é uma aspiração. E é por isso que é necessário que compreendam, assistam o primeiro vídeo e o conjunto de vídeos da espinha dorsal, os desdobramentos do primeiro vídeo, para que compreenda-se que, na verdade, essa é uma aspiração de um pensamento que está acima. É a construção de uma nova consciência que permeia a construção de uma nova razão, que seria uma consciência da consciência, uma espécie de razão acima da razão. Seria um segundo instrumento, né? Se nós pararmos para pensar que a razão é um instrumento construído pela sociedade, estaríamos diante de uma nova razão, né? Uma espécie de um instrumento mais poderoso do que a própria razão moderna, no entendimento da sociedade, né? Que isso se fundamenta no marxismo, porque o marxismo inaugura essa ferramenta, que é a compreensão da evolução do processo histórico, né? Enquanto materialidade, né? Por isso que chama materialismo histórico. Por que chama materialismo histórico? Porque a compreensão é uma noção de consciência que parte da, 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 da constatação de que a história possui uma materialidade, ou seja, ela possui uma espécie de substância. É como se a história fosse a história fosse uma substância líquida no qual nós estamos imersos. É como se fôssemos peixes dentro de um oceano, dentro de um aquário. Só que esse aquário, o líquido, a água que nós bebemos, que nós respiramos, é a história. Né? E esse líquido ele tem um comportamento, ele tem uma série de propriedades, né? É uma espécie meio de alquimia, digamos assim, e existe um entendimento meio místico nisso, apesar de que é místico porque ainda não foram sendo consolidadas as leis físicas e mecânicas e científicas desse conhecimento. Né? Como vocês sabem ou devem saber, quando surgiu a ciência surgiu no intuito de explicação dos fenômenos da natureza que até então eram codificados como sendo coisas místicas. Então, o misticismo ele vem acompanhado de uma dose de desconhecido, mas na medida em que se joga a clareza do entendimento e a luz da razão acerca desses funcionamentos místicos, eles se tornam racionalmente compreensíveis, né?
E o marxismo, ele é um instrumento que joga luz a esse funcionamento místico da história e do materialismo histórico, né? Ele é apenas um dos instrumentos, o primeiro instrumento de muitos outros que podem surgir. Se partirmos dessa premissa para construir uma evolução desse pensamento marxista, uma evolução desse instrumento de compreensão da história e do misticismo histórico, nós podemos evoluir enquanto espécie, né? Porque a construção da razão, enquanto chave de entendimento do mundo, ocasionou numa evolução da espécie humana, né? No caso, para que nós consigamos evoluir enquanto ser humano, enquanto sociedade, nós temos que fazer avançar esse instrumento, construir uma evolução e fazer evoluir esse instrumento, que é a razão, né? Só que essa evolução, ela tem que ser acompanhada numa consciência maior, uma subconsciência acima da consciência, conectada com a compreensão materialista da história, mas também conectada com uma nova subjetividade. Que nós vamos ver no vídeo de hoje que razão está associada à subjetividade. O surgimento da razão, ele constrói uma subjetividade que rompe com o coletivo, rompe com a noção totalitarista ou uma noção de todo que existia na sociedade até então. Para que nós consigamos sobreviver enquanto humanidade, nós temos que subverter, nós temos que criar uma subversão da subjetividade e construir uma nova subjetividade para que seja construída uma nova razão, uma razão coletiva, uma razão que, na verdade, a razão ela é um instrumento coletivo, né? E ela precisa se constituir enquanto instrumento coletivo, certo? Bom, então essa foi uma introdução, então agora nós vamos adentrar um pouco no assunto específico desse vídeo aqui. Bom, para isso é necessário compreender um nódulo dorsal do marxismo, né? Uma das engrenagens fundamentais do marxismo, que é o quê? É essencialmente, além existem três pilares, né? Três grandes engrenagens nesse conceito intelectual do marxismo, né? Que é o quê? A luta de classes, enquanto motor da história, a mais-valia, enquanto lei de funcionamento do capital, e o terceiro, que é o materialismo histórico, certo? Aliás, perdão, o terceiro, na verdade, é a teoria na verdade não é uma teoria, né? São leis, né? Esses três pilares do marxismo são leis. Então, existe o terceiro, que é o materialismo histórico, que é uma herança do hegelianismo, e existe o quarto, que é o quê? É a lei do trabalho. Como é a definição do trabalho sob o ponto de vista marxista? Trabalho é o quê? É a transformação da natureza em cultura. Trabalho são todas as atividades humanas que transformam a natureza em cultura. Então a cultura, ela é como se fosse uma natureza modificada pelo homem ou subvertida pelo homem. Se você quiser construir uma chave negativa, né, a natureza como positivo e a cultura como negativo, o trabalho ele é essa subversão que vai construir o que? A cultura, né? Então você pode fazer um exercício imaginário aí, de imaginar, por exemplo, a madeira da árvore é natureza. A árvore, ela produz a madeira naturalmente. Na verdade, a árvore e a madeira são construções naturais, né, do mundo da natureza. A cadeira, ela é feita da madeira. A cadeira de madeira, ela é uma construção da mão humana, da técnica humana. Então, o homem dotado do instrumento técnico, dotado da razão, dotado do conhecimento
e exercendo o trabalho, ele transforma a madeira da natureza em cadeira, que é o que é a cultura. A cadeira é um objeto de uma cultura, né? No caso, mas você pode pegar o barro e o vaso do barro, né? O barro ele vem da natureza. O vaso feito pela mão humana, feita do barro, é, é o barro sendo moldado para construir o vaso. Um vaso que tem uma utilidade, ele tem uma função, ele tem uma função, digamos assim, objetiva, que é o quê? Transportar água, por exemplo, transportar alimentos e por aí vai. Então a razão é o subjetivo que transforma o objetivo que é a natureza. No caso, embora a natureza também possua o subjetivo natural, mas estamos admitindo o subjetivo humano a partir da razão, né, enquanto instrumento da razão. Mas, no caso específico aqui da evolução, nós temos que ter uma noção seguinte: se a partir do momento em que a trabalho é a transformação da natureza em cultura, o trabalho, ele na sua evolução, ele vai construir o que? O afastamento do homem da cultura e da natureza. Então, na medida que se transforma a natureza em cultura, o que ocorre? Ocorre uma segregação entre natureza e cultura, gradativa. Essa segregação gradativa de natureza em cultura é o que? É proporcionada pelo quê? Pela evolução das técnicas de trabalho. É uma evolução do trabalho. E essa evolução do trabalho, ela é fundamental, ela é fundamentada o quê? Na construção da razão, de uma razão que tem uma espécie de função de trabalho na sociedade, né? Nesse sentido entra o que? Entra a evolução histórica, né? Essa segregação da natureza e a cultura. Originalmente, então, nós podemos partir do princípio aqui, um princípio original, que é o quê? Existia a natureza, perdão, aqui, e o homem, como o homem surgiu da natureza, a primeira esfera de cultura, ela estava submersa na noção de natureza, né? Então, o trabalho, ele foi, como homem, a essência da atividade humana é o trabalho, uma das, né, mas a principal essência da atividade humana é o trabalho. Então, o homem, na medida em que ele sobrevive, ele trabalha para sobreviver. Nesse trabalho para sobreviver, ele cria uma esfera própria, que é o que? A cultura. Só que no primeiro momento da humanidade, nós estávamos num momento em que existia uma proximidade entre o homem e a natureza, né? Essa proximidade é o mundo antigo, né? É por isso que no mundo antigo a noção de Deus ela está vinculada à natureza, o que Deus é uma aspiração da subjetividade humana, né? Que é uma aspiração coletiva da subjetividade humana, né? Deus associado à natureza, né, é a construção dos deuses da natureza, né? O Deus Sol, a deusa da Lua, enfim, você pode aí estudar e vocês que já possuem conhecimento sabem do que eu estou falando. Então existe uma proximidade, né, embora exista uma transformação da natureza em cultura, nós estamos na antiguidade, que é o momento em que o homem tem uma proximidade com a natureza. Esse período durou muito tempo, durou aí o que? Aproximadamente 20 mil anos aí, né? Foi um período longo. Mas a evolução das relações de trabalho vai construir o que? Num período medieval, né, ele vai avançar e vai o quê? Vai ter uma nova separação. Vai ocorrer uma evolução, né, das relações de trabalho. Nós vamos ter o quê? Um dispositivo de separação, de segregamento entre natureza e cultura. Né? Então, se aqui antes nós tínhamos o homem
uma relação de proximidade, ou como se com a humanidade submersa dentro da natureza, nós temos aqui uma separação. Só que como estamos na era medieval, ainda existe o quê? Um elemento conector entre o homem e a natureza, né? Que é o quê? Deus. Para isso, esse Deus tem que ser único. Por isso que surge a ideia do único Deus, né? Essa construção do único Deus em substituição aos vários deuses, né? Essa evolução do politeísmo para o monoteísmo, ela acontece por quê? Porque há uma separação do homem em relação à natureza, e essa separação exige a construção de um conector cósmico, que é Deus. Mas ele tem que ser um, ele não pode ser mais de um, né? O que acontece? Começa a ter uma consciência da noção de sujeito, né? Começa a surgir uma consciência da subjetividade humana, a partir primeiro do quê? Do divino. Deus, na verdade, o único Deus, na verdade, ele vai ser um objeto de consciência da subjetividade humana, né? Ele vai ser um mecanismo de consciência, ainda que embrionária, né? Ainda que, digamos assim, rudimentar, né? E um pouco inconsciente da subjetividade humana, né? As pessoas no período medieval sabem que Deus existe, né? Elas têm a plena certeza do conhecimento de Deus a partir do que? Da própria noção de sujeito, porque na verdade é uma evolução da noção de sujeito, né? A subjetividade ela vai evoluindo na medida em que há o afastamento em relação à natureza. A evolução da subjetividade vai construindo, ela tem a sua representação na construção do único Deus, como uma espécie de instrumento de inconsciência coletiva, né? Esse período ele vai durar o que? Aproximadamente 1000 anos, o que nos leva a crer, na verdade, que esse período é um embrião. Na verdade, estamos diante, porque se esse período durou 20 mil anos e esse período durou 1000 anos, então, na verdade, esse período de 1000 anos ele é, na verdade, uma transição, né? Então você tem um grande período aqui sólido, depois você tem um período pequeno onde as coisas mudam, e esse período pequeno ele é o quê? Ele é uma transição, ele é uma ruptura, né? Enfim, falando um pouco mais objetivamente aí, continuando nessa noção, a evolução do medievalismo, o que acontece? É necessário compreender, né? No medievalismo houve uma evolução técnica, né? Embora muitos digam que é a Era das Trevas, na verdade houve na construção das catedrais e diversas outras formas não diversas, mas algumas outras formas de evolução técnica na construção, foi na verdade um período de evolução tecnológica, né? Evolução no trabalho. Essa evolução no trabalho vai criar uma nova esfera de afastamento, né? Em relação do homem e da natureza em relação à cultura. Aí no caso nós temos o que? Deus vinculado a uma natureza, que seria a natureza do universo. E aí a natureza e o homem antigo se tornam como se fossem elementos do passado, né? Em substituição a esse novo afastamento, a humanidade como um ente universal, um ente cósmico, né? Essa aspiração subjetiva acerca do único Deus, ela ainda vai se manter, mas na verdade ela entra em crise. Por que isso acontece? Ora, eu tenho o quê? Uma evolução tecnológica, ou seja, nessa evolução técnica, Deus começa a se tornar uma espécie de um resquício da antiguidade, né? Uma noção única entre ciência e religião, né? O que acontece? Na antiguidade não existia separação entre ciência e religião. Por quê? Porque
a religiosidade e a tecnologia científica, ambas faziam parte de um mesmo bloco, né, de entendimento, que era o divino antigo, né, a noção divina da antiguidade. No medievalismo, isso é um resquício. O medievalismo é um resquício disso, porque o medievalismo é uma transição para o moderno, né? Por que é uma transição para o moderno? Porque está ocorrendo um afastamento, uma evolução de afastamento da natureza e da cultura, né? O que nos coloca, então, se a gente começar a compreender, fazer essa aspiração mental acerca de uma consciência de tempo, de evolução de tempo, nós vamos ter o quê? Uma progressão, né? Então, antes eu tinha, na antiguidade, numa num elemento místico e mitológico que era a somatória única, né? A dimensão única entre fé mais tecnologia como sendo o trabalho na antiguidade, associada ao quê? A uma vinculação da cultura e da natureza. Nós temos na evolução dessas transformações do trabalho um afastamento. Então aí a natureza se afasta do homem, a noção subjetiva de Deus surge, uma fé subjetiva, cria-se um único Deus que vincula natureza e homem, mas separado de ambos, né? Que vai consolidar o medievalismo, esse período relativamente curto, né? Se admitimos que o tempo é relativo, essa dimensão única de fé mais tecnologia, ela é um resquício, mas ela funciona. Se aqui no mundo antigo aqui no mundo antigo ela funcionava como um elemento místico, religioso, aqui ele vai ser um elemento divino, então, ou seja, um trabalho divino, né? Fé mais tecnologia é um trabalho divino. Isso cria um pouco a noção moral de que o trabalho dignifica o homem, mas também está associado também ele tem essa representação na construção das catedrais, né? As catedrais eram um avanço, resultantes de um grande avanço tecnológico, né? O que acontece? A partir desse ponto do medievalismo para frente, na evolução das transformações das técnicas do trabalho, começa a surgir uma nova era. Por quê? Porque o homem ele cria uma nova noção de afastamento. Então, a partir do medievalismo, ocorre uma nova superação do medievalismo, uma nova separação do homem em relação à natureza. Então, se a partir do momento em que o homem se afasta mais ainda da natureza, a partir da evolução das transformações do trabalho, das técnicas de execução do trabalho, o mundo subjetivo ele ganha muito mais força e consciência. E aí surge a razão enquanto instrumento de consciência, né? De consciência cósmica. E aí Deus ele se torna uma esfera superior à natureza, mas ainda assim uma esfera superior de um mundo objetivo. Então a fé passa a ser associada a um mundo objetivo mecânico, né? De certa forma separado do mundo subjetivo, livre então a associação da subjetividade ela está muito íntima ao conceito de liberdade. Esse conceito de liberdade ele vai crescer na humanidade na medida em que se consolida a construção da razão enquanto um instrumento de consciência. Quando isso acontece, nós temos a segregação da fé e da ciência. Fé torna-se fé e ciência torna-se ciência, né? A razão, enquanto instrumento cósmico e unificador do homem, na verdade, é a nova era, é a inauguração de uma nova era. Isso só ocorre por quê? Porque nesse momento nós estamos na humanidade, nós vemos na humanidade uma capitalização, ou seja, uma transformação mercantil do trabalho, é uma relação mais mercadológica do trabalho, né? Mas isso é um embrião ainda, né? Eu coloquei esse elemento aqui, mas é um embrião ainda, porque nós estamos no surgimento da era moderna. E o que acontece? A partir disso nós temos o quê?
voltando no vídeo anterior dessa estrutura aqui, né? Se você pegar o vídeo anterior dessa estrutura de vídeos, você vai ver o quê? Surgimento do Estado moderno, ou seja, os Estados-nações, enquanto células da civilização romana antiga, né? Da civilização única que representou a civilização romana. E aí esses Estados-nações eles vão se organizar entre si na chamada Organização Internacional do Trabalho. É uma evolução. Isso associado ao surgimento, à construção da ideia de razão, que é a consciência de razão, né? A consciência da razão que vai ascender para a mente, ela vai se separar do subjetivo humano e vai se consolidar na mente humana. Essa segregação entre razão e subjetividade, né, vai criar esse paralelo entre o divino e o racional, né? Essa segregação entre o divino e o racional. É por isso que vai surgir a inauguração da Era Moderna, a famosa frase de René Descartes: penso, logo existo. Quando René Descartes diz penso, logo existo, ele inaugura a Era Moderna. Só que o que é? Nós vamos ver ao longo da Era Moderna que a Era Moderna é o quê? É uma morte. É o sepultamento do antigo homem. Qual é o antigo homem? O homem vinculado à natureza. Então nós estamos aqui num homem livre. Um homem livre. Só que esse homem livre ele vai se chocar com o quê? Com o próprio funcionamento da humanidade enquanto sociedade. Então nós vamos ter o quê? A morte do homem antigo associada a uma contradição, a um choque do indivíduo e da sociedade. Isso aqui é a inauguração da Era Moderna. É uma era o quê? De contradições, de choques. Né? Por quê? Porque o homem antigo ele estava em harmonia com a natureza e com a sua própria sociedade. Lógico que existiam as suas contradições internas, mas essas contradições internas elas faziam parte do próprio funcionamento, digamos assim, natural do homem. Agora não. Nós vamos ter o quê? Um choque. Uma relação de conflito entre o homem entre o indivíduo e a sociedade, o homem e a natureza e a fé e Deus, né? Porque a consciência da razão ela vai se constituir como um elemento de ruptura. Essa ruptura causa choque e contradição. Enfim, ao longo dos vídeos nós vamos compreender um pouco, mas essa era de choque e de ruptura, ela pode ser uma antítese do homem antigo, né? O que nos leva a crer e nos fundamentarmos numa síntese no futuro. O futuro precisa ser a síntese. Essa síntese seria a construção de um novo homem, um novo homem em harmonia com a sociedade. Esse homem que vai superar as rupturas, que vai superar as contradições da sociedade, esse homem ele vai ser dotado de uma nova razão, de uma nova consciência, que precisa ser construída, né? Ela precisa ser construída coletivamente, mas ela precisa originar uma nova subjetividade, uma subjetividade única e em igualdade com os outros indivíduos. Somente assim é que poderá surgir um mundo socialista, né? Que nós vamos ver a partir de agora, dos vídeos subsequentes, que a consolidação da era moderna ela vai se fundamentar na consolidação do capital e do capitalismo na sociedade. Até a próxima.